Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de leituras. E esse vídeo é um compilado, porque eu peguei todos os livros que eu li em 2025, que foram 9 livros, e gravei um trecho falando sobre cada um deles. Cada vez que eu terminava um livro, eu ia lá e gravava uma review. Então não estranhe quando eu estiver com roupas diferentes, porque foi exatamente por isso, e vozes diferentes também, porque eu peguei uma gripe, eu estou ainda rouca. E aí eu fui montando esse vídeo conforme eu fui conseguindo pra vocês. Como esse canal é novo, os livros que eu li no começo do ano, não deu pra eu gravar porque eu não imaginava que eu ia fazer um canal sobre isso, então acabei não falando sobre, e só depois que eu fui gravar. Então vai ficar um pouquinho diferente o começo do vídeo. Mas é isso aí, o que importa é que eu vou fazer. Eu não estava com esse hábito de ler. Eu sempre gostei de ler, mas nunca foi assim a minha única prioridade, porque eu tenho vários hobbies, então eu ficava muito perdida. Aí vem a rotina, vem o trabalho e acaba que a gente deixa pra lá. Mas esse ano eu decidi que eu ia ler pelo menos um capítulo por dia, voltei a ter esse hábito e decidi até abrir um canal pra falar sobre, porque eu estou amando voltar aos meus costumes. Então, o primeiro livro que eu li esse ano, eu demorei pra ler ele, porque eu não tava com um hábito mesmo, fui pegar na metade do ano, e foi o Cruella. Eu acho esse livro lindíssimo. Atrás aqui, ó, tem até as fotos dos bastidores do filme. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Achei ele lindo. Mas assim, mais a estética mesmo. O que mais me agradou foi a estética, porque ele basicamente não tem nada de diferente, não tem nada de novo. Ele é um livro que fala sobre o filme. É exatamente o filme, só que no livro, em letras, nas páginas, ele simplesmente é isso mesmo, tá? Então não tem muitas coisas, não tem detalhes, coisas que não foram ditas no filme. É exatamente o filme mesmo. Então você vai ter a sensação que você está assistindo o filme, porém você está lendo ele bem aqui. Então, por estética, ele é belíssimo. Daria pra eu ler ele mais rápido se eu tivesse pego pra ler realmente, eu teria terminado ele antes, mas eu acabei demorando pra terminar ele por essas questões de não ter priorizado. Mas é um livro bem legal. Pra quem gosta, né, de ler livros que são de filmes, porque geralmente a gente lê o livro primeiro e depois que fazem os filmes dos livros, né? Nesse caso, se eu não me engano, é um livro que foi feito depois. Ele foi feito depois do filme, então ele basicamente é o filme. Então não é aquilo que, no livro não tinha isso, ou no livro tinha uma coisa que não estava no filme, porque geralmente o livro vem primeiro. Mas nesse caso, o livro acho que veio depois, porque ele é exatamente idêntico ao filme. Então quem tá esperando novidade, surpresa, não vai ter. É exatamente igual. Mas quem gosta de colecionar, muito bonito, vale super a pena. E quem quer ler o filme também vale super a pena. Eu gostei bastante. É uma leitura gostosa de se ler e você simplesmente visualiza o filme já nesse livro aqui. Esse livro aqui eu confesso que eu julguei ele pela capa. É que eu tenho uma certa frescurinha que gosto daqueles livros que essa parte aqui, ó, ela tem aquela dobrinha, né? E esse não tem, que é bem basiquinho. Mas eu julguei ele pela capa, eu achei que a história era uma coisa nada demais, assim, sabe? E eu me surpreendi com a história. Basicamente, essa história aqui conta sobre a Kylie, que ela é uma adolescente, porém ela sofre de uma questão de uma esquizofrenia, talvez, porque ela vê o fantasma de um soldado. E isso faz ela, né, precisar ir pra terapeuta e tudo mais, até que a terapeuta aconselha a mãe dela a mandar ela pra um acampamento de adolescentes problemáticos. E ela vai parar nesse acampamento, obviamente contra a vontade dela, sem acreditar que ela tá indo pra um lugar que não tem nada a ver com ela, porque ela não era uma adolescente problemática, apesar do que ela via, né? E ela vai parar nesse lugar. Só que, na verdade, é um lugar para criaturas sobrenaturais. Então tem descendentes de fada, de deuses, tem metamorfos, vampiros, lobisomens, bruxas. Então são criaturas sobrenaturais. Só que a Kylie, ela acreditava que ela era humana
porque ela não tinha nenhum dom especial além de ver o fantasma e tudo. Então ela passa aí o livro acreditando que por algum outro motivo ela estava ali, por algum outro motivo eles acharam que ela era uma criatura sobrenatural, mas é um equívoco, não tem nada demais, e logo iria descobrir que ela realmente é completamente humana e que ela ia conseguir sair de lá. Só que tem vários plots, né? Obviamente, desde o começo eu acredito que ela é uma criatura sobrenatural. Mas durante todo o livro a gente não dá pra descobrir exatamente que criatura é, qual a descrição dela e tal. Não dá pra saber. Na verdade, esse livro é o primeiro, né, de uma saga. Se eu não me engano, são 3 ou 4. E eu pretendo continuar, sim, essa saga. Provavelmente pelo Kindle, quando eu comprar o meu Kindle. Ou se a minha amiga, que é dona desse livro aqui, comprar as continuações e eu pegar emprestado. Não é um livro que eu quero deixar na minha estante, mas é um livro muito legal. Desde o começo eu fiquei interessada pela história. A protagonista deve ser realmente alguma coisa aí dos deuses, porque, gente, o que tem de garoto interessado nela, são 3 garotos interessados nela. Tem o Lucas, tem o Trey, na verdade, é um ex dela, né? Que ela começa já o livro recém, num término recente, né? E aí ela já tá nesse término, só que o garoto ainda gosta dela. E tem o Derek também. Então, assim, você não consegue nem saber com quem você shippa mais ela, porque gosta de todos, menos do Trey. Mas o Trey também não é ruim. Só que quando você vê os outros dois, você torce porque ela fica com um dos dois. O Lucas é meio assim, meio uma incógnita, daquele mistério. Mas eu tô muito também curiosa pra saber mais sobre o Lucas. E é um livro muito legal, eu gostei bastante da leitura. Eu comecei ele no fim de setembro e acabei ele mais ou menos ali no meio de outubro. Então eu levo aproximadamente um mês pra ler um livro. Lendo aí um capítulo por dia, que foi o que eu coloquei pra mim, já que eu não tava conseguindo ler nada. Minha vida tá sendo muito corrida, a minha rotina, então eu consigo ler um capítulo por dia só. E é uma leitura muito legal que eu recomendo pra quem gosta dessas histórias de criaturas sobrenaturais, né, essa fantasia com um pouco de romance. Eu recomendo, gostei bastante. Me surpreendeu, ó. Mordi a língua por causa da capa. Esse aqui eu comecei a ler no finalzinho de outubro e terminei ele em novembro, no começo de novembro. Essa leitura aqui foi até que rápida, eu não demorei muito para terminar esse livro aqui, porque eu estava ansiosa para começar uma outra leitura, então por isso que eu li ele mais rápido do que os outros. Inclusive até levei para o trabalho para poder terminar mais rápido, porque eu gostei muito. Não que eu gostei muito, na verdade, eu gostei da história, mas eu queria terminar logo porque eu estava ansiosa para ler um outro livro. Então eu acabei lendo rápido esse aqui. Esse O Reino das Vozes que Não Se Calam é um livro brasileiro. Aí lá vem eu com aquele preconceito, né? Porque eu costumo ler livros de fora e aí acaba que eu não presto muita atenção nisso. Mas é um livro muito bom. Eu gostei bastante. Essa aqui é a Sofia Abraão, ela fez Rebelde, aqui da Record, né? E a Carolina Munhoz é a autora, né? Esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele fala sobre saúde mental, né? Ele mostra um pouco saúde mental. Vou dizer pra vocês que a Sophie, que é a personagem principal, ela fez eu passar nervoso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser compreensivo, porque ela estava passando por problemas psicológicos, né? Insegurança, baixa autoestima, uma depressão. Então, assim, é um livro delicado que a gente tem que ter um pouco de paciência para ler por conta disso, né? Que a gente vê ali como que funciona a cabeça da protagonista, e a protagonista não é uma protagonista quebrada, né? Uma pessoa quebrada. Então, é meio complicado nesse começo. Ela vai parar numa outra dimensão, onde ela é a princesa do lugar, chamado de reino. É um lugar onde tem fadas, onde gatos falam, onde tem dragões, bruxas, tem todos esses seres mágicos, um lugar muito colorido, com flores que cantam, e ela fica encantada com aquele lugar porque ela é muito amada naquele lugar e ela quer muito ficar lá pra sempre.
Ainda fala que ela é a princesa, a rainha é a avó dela, por mais que ela tenha já as duas avós normais na Terra, ela tinha essa avó que com um abraço ela sentia que era a avó dela e tudo mais. Então eu passo ali o decorrer do livro sem ter certeza do que se trata esse reino, se ele é uma coisa da cabeça dela ou se ele realmente é uma outra dimensão onde ela é sugada, né? Então fica um pouco confuso essa parte. E até o fim do livro continua confuso a explicação sobre o reino. Não tem muitos detalhes, muita explicação sobre o reino. E eu acho que faltou isso. Acho que foi a única coisa que deixou a desejar. Mas a construção da personagem foi muito legal, porque eu fico na expectativa se ela realmente vai viver de vez naquele reino, se ela vai abandonar as pessoas da Terra, o que eu não queria que acontecesse, né? Porque eu ficava com muita dó dos pais ali sofrendo, o sofrimento dela. Depois, assim, ela conheceu um garoto que estava interessado nela, um garoto diferente dos outros, que estava apaixonado por ela, estava investindo nela. A colega dele que também queria ser amiga dela. Só que ela acreditava que não era merecedora de nada disso, porque ela sofria bullying por ser extremamente magra. E o que me irritava também é que ela nunca comia praticamente. Ela esquecia de comer, a barriga roncando, aí acaba que ela dormia o dia inteiro, aí chegava no outro dia ela tava com a barriga roncando e esqueceu que não comeu o dia todo, sabe? Isso me irritava um pouco. Talvez até por isso que ela tava muito magra, né? Às vezes ela era magra mesmo, só que a magreza extrema era por causa da falta de se alimentar corretamente, né? Ela não cuidava muito da aparência dela ali, era bem mais desleixada. Era uma coisa assim, um dia eu fiquei um pouco incomodada, mas eu sabia que ela estava doente e eu estava torcendo para que ela conseguisse superar tudo isso, né? E graças a Deus, no fim dá tudo certo. Ela consegue superar, ela toma a decisão que eu queria que ela tomasse, né? E é muito gostoso quando você vê as coisas dando certo no final. Então eu fiquei muito feliz com o fim desse livro. É um livro muito interessante. Ele é bem mais assim, adolescente, né? É mais para adolescente e eu tô lendo na fase adulta. Passei um certo nervoso em alguns momentos. Mas eu indico muito esse livro porque eu achei ele muito legal. E fala muito sobre autoestima, né? E eu trabalho com autoimagem, né? Então, eu super recomendo pra quem gosta desse tipo de livro. E tem essa parte da fantasia, né? Lembra meio estilo Alice no País das Maravilhas. Então, pra quem gosta, é um prato cheio. Bem legal. Como eu trabalho como secretária, eu posso ler um pouquinho durante o dia e eu costumo ler pelo menos aí um capítulo por dia. Então, esse aqui foi um que eu comecei no fim do ano e depois eu terminei nesse ano, que eu não lia muito. Esse aqui, a psicologia financeira, eu tinha uma certa expectativa. Eu estava com a expectativa de que esse livro falaria mais sobre dividendos, sobre formas de investimento, para eu aprender a investir o meu dinheiro, formas melhores assim para investir, porque eu estou buscando esse conhecimento para que eu possa aprender a investir na bolsa de valores. Então eu achei que esse livro iria falar mais sobre isso. Mas não é um livro ruim, por mais que ele não tenha suprido a minha expectativa, ele não é um livro ruim, ele fala realmente sobre a psicologia financeira, como funciona a mente do ser humano em relação a finanças, né? Que existem várias formas diferentes de você enxergar o dinheiro, que para algumas pessoas a liberdade financeira é você ter conforto básico e não precisar trabalhar, né? Você ter ali um dinheiro guardado a ponto de você conseguir pagar as suas contas e ter uma vida simples, porém você não precisar mais vender seu tempo para trabalhar para alguém. Enquanto para outras pessoas é você ter muito dinheiro mesmo, você trabalhar bastante para comprar coisas caras. Então assim, é um livro muito interessante sim de ler, porque mostra como funciona a mente das pessoas em relação ao dinheiro, ensina muito sobre essa questão financeira mesmo, mas não ensina como você vai multiplicar o seu dinheiro, como você vai investir o seu dinheiro. Ele mesmo fala que não tem nem como ele falar isso para alguém, porque para cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Tem pessoas que
quer investimentos mais arriscados, quer investimentos onde vai ganhar muito dinheiro, e outras pessoas já quer só mesmo ter uma fonte de renda ali para ter o básico, para não precisar trabalhar, ou simplesmente ter uma renda extra. Então, para cada pessoa é uma forma diferente. Mas ainda assim eu gostei bastante. É uma leitura legal, é um livro que ele conta histórias, né? Ele conta histórias de pessoas que já existiu em relação à questão financeira. Então não são histórias inventadas, são pessoas que realmente existiu, e isso ajuda muito a gente a refletir. Então é um livro que vale muito a pena ler. É um dos melhores livros de finanças, por mais que não esteja ensinando totalmente finanças, mas te ajuda a refletir sobre as questões financeiras, do que realmente vale a pena ou que não vale na nossa vida. Que eu mesma cheguei à conclusão de que o que vale mais é a liberdade, né? Enfim, eu gosto muito, gostei muito dele, gosto desse tipo de livro. Então, se vocês também se interessam por esse tipo de conteúdo, eu recomendo. Agora vamos para o próximo. O próximo é esse aqui. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Eu gostei bastante desse escritor, já li outros livros dele, eu acho muito bom, acho que são os melhores desse meio aqui. E o Quem Pensa Enriquece é um livro muito gostoso de ler também. Eu grifei muitas partes mesmo, porque ele fala muito sobre ideias, né? Sobre as ideias, sobre os nossos pensamentos e como a gente consegue até ganhar dinheiro com isso. Ele fala muito mais sobre invenções, então ele cita muito os grandes inventores que já existiram, que muitas vezes eles não acertavam de primeira. Eles tinham as ideias, faziam os testes, falhavam várias vezes, mas eles não desistiam, eles continuavam ali tentando até conseguir alcançar o objetivo deles. E aí eles criavam, né, essas grandes criações que mudaram o mundo, né, como o telefone, esse tipo de invenção que mudou demais a nossa vida, né? Então aqui ele fala muito sobre isso, fala sobre inspiração, que cada pessoa funciona de uma forma diferente em relação a ideias. Como, por exemplo, o meu capítulo favorito aqui é o capítulo que fala sobre o amor, que a gente também tem inspiração através do amor. Quando a gente está amando alguém, a gente também tem inspiração, a gente também tem criatividade. E às vezes a gente acha que não é uma pessoa criativa porque em certo ponto, em certa área da nossa vida, a gente não consegue criar nada. Só que na verdade a gente pode analisar isso melhor para entender que realmente cada um funciona de uma forma diferente. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito criativa, em relação de criar invenções, né? Essas invenções igual vou criar aí um avião, né? Mas eu tenho criações de histórias. Eu sou escritora, né? Não escritora profissional, mas eu gosto de escrever porque eu imagino muitas coisas na minha cabeça. Eu tenho muita inspiração através de filmes, de séries, de livros, então me traz muita inspiração e eu coloco para fora escrevendo, não de uma forma profissional, mas eu coloco para fora escrevendo. E isso é um jeito que não é apenas um hobby, porque eu consigo colocar para fora e exercitar a minha criatividade para outras coisas. Agora eu também trabalho na área da moda, né? Que eu trabalho como consultora de imagem e estilo, e a gente tem também que ter uma criatividade para criar looks, para ajudar as pessoas a adaptar o estilo dela aos objetivos de imagem dela. Então precisa ter uma criatividade. E eu achei muito interessante esse livro porque ele me trouxe um norte, ele me trouxe, na verdade, uma esperança, porque eu não estava me sentindo uma pessoa criativa, e ele me mostrou que cada um é criativo numa área diferente, cada um funciona de uma forma diferente. E eu me sinto mais inspirada quando eu estou assistindo coisas que eu gosto, fazendo coisas que eu gosto. E isso me traz mais inspiração. Então esse foi o meu capítulo favorito, porque quando você está apaixonada, que é uma coisa que eu estou sempre, né? Você tem mais criatividade. Então eu recomendo muito esse livro também para qualquer pessoa que queira, né, que está se sentindo menos criativo, que gostaria de se inspirar ou que gostaria de aprender mais sobre a trajetória desses grandes inventores. Esse livro aqui é demais, é muito bom, eu recomendo. Agora vamos para o próximo. Esse aqui
Foi um livro que eu li bem rápido, né? Porque ele é fininho. Mas eu não li tão rápido assim, porque eu li um capítulo por dia, né? Eu tava lendo um capítulo por dia, então não li tão rápido assim. Mas eu li ele. Eu já tinha lido o primeiro, né? Do Daniel Goleman, que é maior, um azul, que também é sobre inteligência emocional. Ele é bem completo mesmo, explicando tudo sobre a inteligência emocional. E esse aqui é relacionando o cérebro à inteligência emocional. Também é um livro muito bom, porque ele tem até algumas imagens explicando como funciona o cérebro, né? Explicando cada parte do nosso cérebro e relacionando ele à inteligência emocional, de como funciona. Inteligência emocional é uma coisa que todo mundo precisa aprender, gente. É algo essencial na nossa vida. Então eu recomendo todo mundo a ler esse tipo de livro. O Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Então eu recomendo ele para vocês lerem. Tanto o livro azul que eu li ano passado, que eu coloquei lá no meu Instagram, quanto esse aqui. Ele é muito bom mesmo. Esse livro aqui, ele engana pela capa. Vê essa capa colorida, parece uma coisa mais infantil, uma pegada mais infantil, mas tem esse olho aqui, né? Mas olha aqui, acho que é uma coisa mais, né, bobinha. Eu querendo ler uma coisa mais sossegada, escolhi esse livro e fui enganada. Fui enganada porque esse livro, ele não tem nada de sossegado. É um livro que pra mim é um livro de terror. Eu não sabia que eu estava lendo um livro de terror, porque pra mim isso aqui é um livro de terror. Eu precisava falar sobre ele. Eu comecei a ler ele dia 22 de outubro e terminei dia 18 de novembro. Levei aí mais ou menos um mês, porque esse livro aqui eu leio um capítulo por dia e eu leio nas horas vagas no meu serviço. Então, por isso que eu demorei para ler ele, porque eu leio um capítulo por dia só. E, gente, é um livro que, pra mim, é um livro de terror. Se passa em 1984, mas é como se fosse um outro universo. 1984 de um mundo que não existiu, né? Fictício. Porque nada do que aconteceu aqui aconteceu em 1984 de fato. Mas é como se fosse um mundo alternativo, né? Mas aqui é como se fosse a realidade mesmo, tá? Mas pra gente é como se fosse um mundo alternativo. Isso aqui é uma história. E eu gostei porque é um formato de história que faz a gente refletir, pensar em questões, né, mais políticas e tudo mais, de uma forma dentro de uma história, de uma narrativa, né, onde tem personagens e tudo. Eu gostei por causa disso, porque era uma história, o protagonista se chama Winston Smith e você acaba torcendo pelo Winston. Então, eu não quero soltar spoilers, mas de qualquer forma, mesmo se tiver spoiler, vale a pena ler, porque lendo é diferente, as explicações, as coisas escritas aqui são bem diferentes, eu não vou conseguir trazer tudo pra vocês assim. Mas basicamente eles estão vivendo em 1984, onde o partido é o que comanda tudo. Então eles não podem pensar diferente, tudo lá é controlado por esse partido. Então você tem que acreditar no que o partido fala e você tem que fazer o que o partido manda você fazer. Lá, inclusive, o trabalho lá é diferente. Os departamentos das empresas do partido tem Ministério do Amor, Ministério da Verdade, Ministério da Paz, que na verdade não é paz, é guerra. Tudo lá é o contrário. Quando eles falam que é amor, é ódio. Quando eles falam que é paz, é guerra. Na real, né? O significado real. Mas eles querem que você acredite que é aquilo que eles estão falando. Então, se eles falam que o céu é verde, você tem que acreditar que o céu é verde. Se eles falarem que 2 mais 2 são 5, você tem que acreditar que 2 mais 2 são 5. Você é obrigado a acreditar nisso. Então, ali você não pode pensar. Tanto que eles têm um novo idioma. É um idioma que eles criam para poder mudar o pensamento das pessoas. Eles querem que não existam muitas palavras, apenas palavras básicas, para que as pessoas não pensem muito. Porque se as pessoas começarem a pensar, elas vão ter opiniões próprias e elas vão começar a discordar do partido. E não pode. Então, para doutrinar as pessoas, para que elas sigam o partido
acredite de verdade que aquilo é o melhor, que o que eles falam é o certo, eles precisam mudar a linguagem, né? Acabar com a literatura, com a história, eles apagam a história, inclusive. Eles criam guerras que não se sabe se são reais ou não. Eles simplesmente falam que a Oceânia, que é onde eles estão, Oceania, está em guerra com a Eurásia, depois está com a Lestásia, mas eles querem que você acredite que sempre foi com aquele lá. Se hoje é com a Lestásia, significa que sempre foi. Aí se amanhã muda para a Eurásia, você tem que acreditar que sempre foi contra a Eurásia. É assim que tem que ser. Então, assim, é muito pesado, gente. A gente fica frustrado, né? Porque o Winston, a gente tá dentro da cabeça dele e ele começa a ter seus questionamentos, começa a ter suas próprias opiniões e ele não gosta do tal do grande irmão, que é visto como se fosse um deus deles ali, mas é uma pessoa, tá? Mas eles veem como um deus, uma pessoa que você tem que amar e admirar, sabe? E o Winston, ele parecia ser o único lúcido ali. Mas no decorrer da história, né, tudo vai por água abaixo. Eu fiquei um pouco triste, um pouco não, muito triste, porque eu esperava que o Winston ele fosse encontrar no decorrer da história personagens que estavam passando pelo mesmo que ele, personagens que estivessem refletindo, quisessem liberdade, estivessem contra esse partido. Eu estava esperando que eles se unissem, que existisse uma resistência e que eles lutassem pela liberdade deles e que no fim eles vencessem. E isso não acontece. Inclusive tem uma parte que de repente uma personagem que ele tem meio que uma paixonite, de repente ela fala que ama ele e eles começam a se encontrar escondido. Então assim, pra mim foi um plot, porque do nada apareceu um romance. E eu adoro romance. Então apareceu um romance e já me agarrei com todas as forças nesse romance, já torcendo pros dois ficarem juntos pra sempre, pros dois conseguirem encontrar aliados para que eles pudessem vencer esse partido, sabe? E dá tem momentos que dão essas migalhas de esperança, da que a gente acha que vai acontecer alguma coisa e aquele que a gente acha que apareceu, que vai ajudar, que vai estar do lado deles, de repente não, na verdade não era nada disso, ele fazia parte do partido e o fim é muito triste. Tem parte de tortura, inclusive, quando que o Winston, infelizmente, ele é pego e vai mostrando tudo o que acontece com as pessoas quando a pessoa vai contra o partido. Eles fazem praticamente uma lavagem cerebral na pessoa através de torturas para que a pessoa acredite realmente que ela tá louca e que o que o outro tá falando é verdade, que ele acredite naquilo e que ele ame o grande irmão, que ele ame o partido. E quando ele finalmente acreditar nisso, ele vai de arrasta, entendeu? Ele vai de arrasta porque ele cometeu o crime de pensar diferente. Então, assim, é muita coisa pra falar sobre esse livro, porque, né, é bem profundo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma live sobre isso, ou um vídeo maior, mas é um livro que vale muito a pena ler, porque ele realmente traz essa coisa de terror, porque imagina só um mundo em que você não consegue pensar, que você não tem liberdade, um mundo em que as palavras são, assim, gente, o novo idioma deles é horrível. Eles acabam com quase todas as palavras que existem, colocam palavras, assim, muito ridículas, mas é porque eles querem que as pessoas não tenham essas palavras, porque quanto mais palavras, mais a pessoa pensa. Então, quanto menos palavras, menos a pessoa vai pensar e mais básica vai ser a vida dela. E eles querem isso, eles querem que as pessoas não pensem, querem que as pessoas sigam eles cegamente, que acreditem neles. Então, assim, pra mim a maior parte do livro é um livro de terror, aí tem esse gostinho, essa pequena esperança e esse pinguinho de romance que faz você acreditar que as coisas vão ser diferentes, mas no final acaba com tudo. Inclusive o amor também, o sexo, tudo isso é um crime lá. Você não, nada disso, prazer, nada, felicidade, nada disso importa. A única coisa que você tem que fazer é viver pelo partido, fazer tudo pelo partido e amar o partido e o grande irmão. O resto não pode. Os pais e os filhos não têm aquele amor. Os filhos, inclusive, entregam os pais para a polícia do pensamento. Se eles cometem esses crimes, os filhos entregam eles e são vistos como uma coisa boa.
E os casais são um casamento sem amor. Eles têm que provar que não se amam, que eles vão se casar apenas para procriar, é só para fazer filho. Se você estiver casando por amor, você não pode. É crime. Então, assim, tem muitas coisas. Então, assim, vale muito a pena ler, porque são muitas camadas. Mas eu gostei do livro. Me deu várias emoções diferentes, me fez passar muito nervoso, mas eu gostei da leitura. Valeu a pena. Vou começar esse vídeo pedindo desculpas para vocês, porque eu estou meio rouca ainda, eu estou doente e tá meio difícil de falar, só que hoje é meu último dia na empresa, eu vou sair de férias e eu precisava gravar um vídeo falando sobre o último livro que eu li, que eu terminei na terça-feira, inclusive, e não consegui falar sobre ele ainda, então peço desculpas pela minha rouquidão, porque não tem como eu deixar para outro dia. Como eu falei para vocês, eu ainda sou CLT e aí eu leio alguns livros aqui no serviço. O último livro foi esse, Manual de Persuasão do FBI, que é escrito por um ex-agente do FBI. E eu li rapidinho, porque ele tem só 8 capítulos. E aí eu fui lendo um por dia, dei até uma enrolada porque eu tava meio ocupada. Então, eu acho que eu li em 2 semanas, mais ou menos. Eu achei o livro muito bom, muito interessante, principalmente para quem quer melhorar a sua comunicação, para quem quer ter mais relacionamentos com as pessoas, seja relacionamento amoroso, familiar, ou na amizade, ou simplesmente para ter uma rede de contatos melhor, para ter mais pessoas, né, conhecer mais pessoas. Esse livro aqui é muito legal para isso, muito importante também. Inclusive, nesse livro, ele apresenta a linguagem não verbal também, que isso ajuda a gente a analisar se as pessoas estão abertas para conversar, se elas estão gostando da conversa, como elas estão se sentindo em relação a você e ao que você está falando. Tem até imagens, tem até um quiz para você analisar o que ele ensinou para ver se aprendeu. Tem as imagens que demonstram alguns sinais que as pessoas fazem normalmente e inconsciente, que faz a gente perceber o que ela está sentindo, o que ela está achando. Eu achei isso bem legal e a gente aprende e acaba querendo analisar isso sempre. Acredito eu que agora eu vou ficar prestando atenção nas pessoas agora, nessa coisa de linguagem não verbal. E dá também, ensina aqui, né, algumas técnicas que nós podemos usar para poder fazer a conversa ser mais agradável, para ser uma pessoa mais agradável, mais interessante. E assim, simplesmente leiam, quem gosta de livros sobre relacionamentos e sobre comunicação, esse livro aqui é muito bom. Porque quando ele falou de persuasão, eu fiquei bem curiosa. Ele, inclusive, tem casos, ele conta de alguns casos que ele teve no FBI, para conseguir confissão dos criminosos, né? E aí, é claro que ele não usa os nomes das pessoas, mas ele conta as histórias. É a parte que eu mais gostei do livro, que é quando ele conta as experiências que ele teve. E através disso ele vai ensinando as técnicas pra gente. É uma linguagem muito fácil de entender, é um livro muito simples. Os capítulos são um pouco compridos, mas são apenas 8 capítulos, então acaba que o livro acaba sendo do tamanho comum mesmo. E tem muitas técnicas interessantes, algumas eu já utilizava, não como técnica, mas era uma coisa natural minha, de fazer amizades, né? E aqui fala sobre isso e ainda tem mais algumas coisas que ensina. E é até bom, porque às vezes a gente comete alguns erros dentro de relacionamentos também e depois não entende por quê. Por que eu fiz de errado? E aqui explica muitas coisas, é um manual, realmente é um manual. Então, para quem gosta desse tipo de livro, eu super indico. Achei bem legal, principalmente quando ele falou sobre as experiências dentro do FBI, que ele conseguiu confissão de criminosos
com técnicas que você nunca imagina, que não é ficar em cima perguntando, sabe? Mas simplesmente sentar todos os dias ali com o suspeito, abrir um jornal, ler o jornal e fingir que a pessoa não existe. E isso fez o criminoso assumir o crime dele. Apenas uma das histórias dentro desse livro. Achei bem interessante. Mas se vocês conhecem alguém manipulador, deixa esse livro bem longe, tá? Porque pessoas manipuladoras podem usar esse livro para o mal. E não queremos isso. Mas eu gostei, valeu a pena a leitura. Recomendo. Eu estava ansiosa para vir gravar esse vídeo aqui, para finalmente falar sobre o livro, o último livro que eu li esse ano, no ano de 2025, que foi Corrupt. Eu terminei ontem, eu já fiz vários vídeos sobre ele, sobre o polêmico capítulo 25, já falei, postei muita coisa sobre ele. Então, não é novidade para vocês agora eu dizer que esse foi um dos melhores livros que eu li em 2025. Ele é o meu favorito, tá em primeiro lugar. Já solto esse spoiler pra vocês. E eu queria muito falar sobre ele. Por quê? Porque ele me surpreendeu. Isso foi indicação de uma amiga, na verdade. A minha amiga estava querendo ler essa saga. Essa saga começou a aparecer pra mim em outubro, porque outubro, Devil's Night, né? Halloween. Então, começou a aparecer muito pra mim no meu Instagram. Começou a aparecer mais sobre dark romance e tudo mais. E aí, a minha amiga falou que tava querendo ler, começou a fazer propaganda desse livro pra mim. No começo eu não queria ler porque a sinopse parecia uma outra coisa. A sinopse me deu a entender que a Erika Fane, que é a personagem principal, ela tinha um namorado e que ela ia trair o namorado dela com o irmão. Aí eu já não gostei, eu não gosto desse tipo de história. Só que não é nada disso. Não é nada disso a história. A Erika e o Michael, né? A Erika sempre amou o Michael e tudo, eu vou explicar certinho pra vocês a história. Então, assim, eu li porque a minha amiga começou a ler e falou que não era nada daquilo que eu tava pensando, começou a falar o que ela tava achando, eu fiquei curiosa, e fui lá e comprei. Aí eu comprei o primeiro, comprei já o segundo, comprei o terceiro, comprei o quarto, falta só Conclave e Fire Night pra eu comprar. Então, assim, vocês já perceberam que eu devo ter gostado da história, né? Essa história aqui, ela é famosa pro pessoal que gosta de dark romance, né? É da série Devil's Night, é sobre os 4 cavaleiros e cada livro conta a história de um, né? Cada livro é focado em um. Esse aqui é o primeiro, que é o Corrupt, que é focado no Michael Christie, que é o principal ali, o líder, né? Os 4 são principais, mas ele é o líder. Então, nada melhor do que começar a história com ele, né? E aí o parzinho dele é a Erika Fane. Cada um deles tem a sua, né? Tem a sua namorada, acredito eu, não sei, seu par romântico. E eu comecei o Corrupt já com essa vontade de ler, porque eu tava muito ansiosa pra ler e não me arrependi. A história aqui sempre são narrados por 2 personagens. Corrupt é a Erika e o Michael. Então tem o POV da Erika, tem o POV do Michael. E eu gostei bastante disso. Gostei bastante dessa parte, porque o Michael é o meu favorito até o momento. Gostei muito dessa história. E se não tivesse o POV dele, provavelmente eu não ia gostar dele, entendeu? Porque ele é aquele personagem típico, sabe? Clichê, que tem sentimentos e não admite. Ele não assume os sentimentos dele, é uma pessoa que fica escondendo tudo, sabe? Às vezes tem uma atitude meio impulsiva que você fica assim, você não devia ter falado isso, aí depois ele percebe que não devia mesmo ter falado. Então, assim, é o defeitinho dele, sabe? Então, se não tivesse o POV dele falando como que ele se sente, provavelmente eu não iria gostar dele, mas tem. Tem os POV dele, que isso deixa a história muito melhor e são os meus capítulos favoritos, são os capítulos que são narrados por ele. Gosto dos capítulos da Erika também, gosto da Erika, mas os do Michael eu acho melhor. Os do Michael eu acho melhor. E a Erika, gente, a Erika, ela deixa bem claro desde o começo que sempre foi ele, sabe? Eu acho muito lindo que os dois se amam já há muitos anos, desde criança, gente.
Putz, muito linda, muito linda. E ela, sabe, ela é fiel, gente. Ela tem um sentimento por ele do começo ao fim, que é uma coisa que eu gosto bastante também, porque eu super me identifiquei com ela nessa questão, que a gente tem ali o nosso interesse amoroso e é ele, não tem como, é ele, nossa, obcecado igual eu. Então, assim, amei demais a história, vale muito a pena ler. A questão da Devil's Night, eu fiquei um pouco curiosa. Durante o livro todo eu queria entender o que realmente era, o que ia acontecer. Fiquei meio confusa nessa questão do que era a Devil's Night. Fala, sim, algumas coisas que eles fazem, mas eu acho que devia ter mais coisas. Quem sabe nos próximos livros mostra mais isso, né? Estou ansiosa para ler os próximos. Por enquanto, o meu cavaleiro favorito é o Michael e o livro favorito é o Corrupt. Mas vamos ver se até o fim dessa saga eu vou mudar de ideia. Sobre o capítulo 25, é o que eu menos gosto, eu já fiz um vídeo falando sobre ele. Foi o que eu menos gostei, porém não mudou muito a história, porque tem um POV do Kai nas cenas bônus, nesse aqui ele tem cena bônus, né? Então tem um POV do Kai que mostra que ele jamais ousaria roubar a Erika do Michael, porque ele sabe que o Michael é quem a faz feliz e sabe que não teria nem coragem de tirar isso dela, do tanto que ela é feliz ao lado dele e tudo. Achei legal e necessário colocar isso, tá? Achei. E a Erika também deixa a todo momento muito claro que ela não tem nada com o Kai, que ela não sente nada por ele, que o negócio dela é o Michael mesmo, então eu gostei disso porque deixou muito claro, então não estragou totalmente a cena da sauna. Além de eu ainda, apesar de eu achar que ainda é uma cena desnecessária que não precisa estar no livro. Mas tudo bem, né? Outro ponto que eu não gostei muito é que parece que as outras meninas que vão aparecer, elas já não são nem importantes, porque, não sei se é porque esse aqui é da Erika e ela é a principal, mas parece que as outras não são muito significantes. Por quê? Porque parece assim que todos os cavaleiros ficam de quatro pela Erika. Todo mundo. Não tem um homem nesse livro que não se interesse por ela. Todo mundo baba nela, eu sei que ela é maravilhosa, que ela é uma deusa incrível, mas eu achei um pouco forçado. Parece que a autora, ela se vê na personagem e ela tem a necessidade de todo mundo estar completamente admirado por ela. Eu acho que é isso. Aí eu achei isso um pouquinho forçado, mas eu gostei bastante. Eu não costumo ler muito Dark Romance, eu estou começando a ler agora. Na verdade, eu não estou lendo nada ultimamente, né? Não estava. Esse ano que eu voltei a ler com tudo mesmo. E aí que eu estou lendo Dark Romance agora, e aí eu tô lendo a saga de Devil's Night. Outra coisa que eu queria falar pra vocês antes de finalizar o livro, que o meu livro veio com defeito, gente. Essa aqui é a edição especial, vem até o marca-página, assim, que eu achei uma graça. Eu amei, mas a capa dele veio com defeito, né? Eu comprei na Amazon e a capa veio com alguns defeitinhos, e isso me incomoda um pouco, porque eu sou perfeccionista. E aí, gente, o capítulo 28 veio todo bugado. Simples assim. Aqui, esse tem um capítulo especial, né? Então, nós temos aqui o capítulo 28. E o capítulo 28 meu está totalmente fragmentado. Eu não sei nem explicar pra vocês. Eu vou mostrar, que eu acho que fica muito mais fácil. Aqui. O capítulo 28, ele começa, né, tal. De repente, ele já não é mais o capítulo 28. Ele é o capítulo 28, aí depois ele começa o capítulo extra. Assim, ó. Esse aqui é o capítulo dos namorados, que é o capítulo bônus. Ele começa aqui. Só que depois daqui não tem mais nada. Por quê? Porque tá lá no começo. A continuação que era pra estar aqui, tá no meio do capítulo 28. Aí no meio do capítulo 28 começa a continuação dessa parte. E aí já coloca fim do livro, começa a colocar um monte de outras coisas no meio. Então agora eu tenho que, se eu for ler de novo, o que eu tenho que fazer? Vou ter que ler o capítulo 28 no pedaço que parou, depois eu tenho que ir lá no final, depois voltar pra ler, vai ficar um rolo, mas tudo bem. Não tem como trocar porque já acabou. É muito difícil achar, viu, gente? Principalmente esse daqui. É muito difícil achar pra comprar lá na Amazon porque tá sempre acabando. Mas é isso, eu gostei bastante, foi a minha leitura favorita desse ano e espero que vocês tenham gostado desse vídeo.